Boa noite a todos e todas. Essa é a live Papo de Intervalo, a live do Simpro Guarulhos. Hoje estamos aqui para trazer um importante tema, que é para saber um pouco sobre quem é esse movimento Escolas Abertas, né? Estamos aqui com a presença do Luiz Freitas, que é professor, a André Arara, que é presidente do Simpro Guarulhos, e nos ajudem a compartilhar essa live. E nós não estamos nesse momento, pessoal, informar que o Fernando vai entrar daqui a pouquinho na live, que também é um dos convidados para esta noite. Aliás, ele já chegou. A gente estava aguardando. Ótimo. Opa, Fernando, beleza? Estamos começando agora, então. Agora estamos completo para debater esse importante tema, escolas abertas. Quem são, o que pensam, o que querem. Então, iremos trazer importantes reflexões sobre esse contexto da retomada das aulas presenciais, dessa pressão que este movimento tem realizado em cima da reabertura das escolas. Vamos apresentar aqui os nossos convidados. Gostaria de convidar o Luiz Freitas para se apresentar. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo aí à live Papo de Intervalo do Simpro Guarulhos. Boa noite, é um prazer estar aqui nessa atividade importante do Simpro Guarulhos. Meu nome é Luiz Freitas, eu sou professor de História da Rede Pública Municipal, sou militante do movimento sindical, militei muitos anos na APUESP, e agora como professor da rede municipal, eu milito no SIMPEM, na oposição do SIMPEM, na realidade, e sou um militante de um grupo político chamado Conspiração Socialista. Legal, Luiz. Desde já, o Simpro Guarulhos agradece a sua participação nesta live desta noite. Gostaria de convidar Fernando também, Fernando Castro. Boa noite, Fernando. Boa noite, gente. Boa noite, Thiago, Andréa, Luiz. Primeiro, agradecer muito o convite. Prazer estar com vocês, né? Uma honra ser chamado pelos professores da educação básica, né? Eu estou na universidade, já estive na educação básica durante muito tempo, inclusive na educação privada, né? De agora estar aqui nessa posição aqui de pesquisador, tentando pensar essas questões junto com vocês. Espero que a gente tenha uma conversa interessante, né? E que também esclarecedora, né? Para quem está querendo saber que movimentos são esses, que pessoas são essas que estão aí pressionando a abertura das escolas para atividades presenciais, né? Como se elas já não tivessem abertas desde sempre, né? E é isso, eu sou um pesquisador, eu trabalho na Universidade Federal do ABC, estudo políticas educacionais e também faço parte, né, da Rede Escola Pública e Universidade, a REPU, né, que estuda a política da rede estadual há vários anos, né? E também sou membro aí do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Legal, Fernando. O Simpro Guarulhos agradece desde já a sua participação neste debate. Gostaria de passar, então, a palavra agora para a Andréa, que é a presidente do nosso sindicato. Boa noite, Andréa. Boa noite, gente. Boa noite, Fernando. Boa noite, Luiz. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Primeiro eu gostaria de dizer que o tema do Escolas Abertas, embora ele esteja pairando já há algum tempo no estado de São Paulo, ele é recente no município de Guarulhos, né? Então, pelo menos assim, com alguma materialidade, ele surgiu recentemente, reproduzindo tudo aquilo que estava sendo feito em São Paulo, com alguma particularidade, talvez com alguma forma assim mais ostensiva. Então, o primeiro aspecto que eu queria destacar é que o surgimento do Escolas Abertas em Guarulhos coloca mais um elemento desta luta que a gente está travando, os sindicatos professores têm travado, para impedir a abertura das escolas para atividades presenciais. As escolas que estão funcionando para outros fins, na rede privada, assim como também na rede pública, e que se mantiveram em funcionamento, tem uma situação. A outra situação, quando da reabertura das escolas privadas, no começo deste ano, o resultado disso foi um resultado profundamente preocupante,
angustiante para professores e professoras que passaram a conviver com um número elevadíssimo de contaminados dentro da escola e com a perspectiva de contágio cotidianamente. Então, o Simpro vem fazendo esse debate já no papo de intervalo, a gente tem procurado fazer desse espaço um espaço de reflexão, dos espaços das assembleias para dialogar diretamente com os professores, das tentativas de diálogo com os poderes públicos, a Secretaria de Educação, a Prefeitura, assim como com as entidades de educação do município, a PUESP, um grupo de professores do STAP também que tem dialogado conosco, tudo isso num caldo para tentar chamar a atenção de que esse momento, ainda hoje, e talvez mais do que nunca, não é seguro para retomar atividades presenciais. Então, a gente acha que esse debate do Escolas Abertas, ele, embora tenha um mote num movimento específico, ele representa todo esse embate que tem sido feito, de um lado, com alguns interesses, empurrando, pressionando os poderes públicos e pressionando pelo poder econômico também, a reabertura das escolas, todas, não apenas as privadas, e do outro lado, os professores sendo negligenciados, forçando o debate, dizendo que não é momento e apresentando, sobretudo, a impossibilidade de aplicação efetiva dos protocolos. Então, assim, feito queria só fazer esse panorama para situar um pouco o que vem sendo feito até aqui. Eu acho que mais importante ouvir o Fernando Cássio, ouvir o Luiz, e acrescentar os elementos particulares, né, da escola privada, como ela tem funcionado, que tem de particularidade no município. Com isso, eu agradeço muito o Fernando, a disponibilidade do Fernando, contato, né, trabalho também que o Fernando vem fazendo, o Luiz, que camarada de longa data e está aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que o debate vai ser bom e que essas pessoas que se dispõem a dialogar conosco se dispõem com o propósito de contribuir para essa reflexão. Então é isso. Obrigada, gente. Legal, Andréia. E eu queria mandar um recado para os professores e professoras que nos assistem nesse momento, que compartilhem o link nos grupos das escolas, nos coletivos, nas organizações. Estamos na possibilidade de uma eminente reabertura aí no dia 12, precisamos primeiro entender um pouco desse contexto e também nos organizar para que a gente possa impedir o retorno presencial das aulas nesse contexto da pandemia. Eu gostaria de passar a palavra para o Luiz Freitas, para que ele traga esse olhar dele como professor do ensino público diante desse movimento Escolas Abertas, né? Quem são, o que pensam, o que querem. Então, eu passo a palavra para você, Luiz. Ok, obrigado. Eu queria começar daquilo que o Fernando falou aqui na apresentação. O nome do movimento Escolas Abertas, ele é muito bem escolhido numa perspectiva de ganhar uma parcela da população e parte de uma premissa errônea, porque as escolas, principalmente as públicas, nesse caso, eu falo como professor de escola pública, em momento algum da pandemia estiveram fechadas. Do ponto de vista de escola, o que não havia era aulas presenciais, e no caso da rede municipal de ensino na qual eu atuo, inclusive com muitos problemas de contaminação, de gestores, de ATS, que são os funcionários da educação, os profissionais da educação, tanto na rede municipal quanto na rede estadual. E uma outra coisa importante é pensar em que interesses tem em alguém propor aulas presenciais no momento mais grave da pandemia. Porque a Andréia também falou agora nessa abertura da não segurança. Se a gente não teve aulas durante o ano passado inteiro, porque não conhecia exatamente o que é o vírus, como ele funciona, como ele ataca o organismo,
contando que os governos, em geral, no país inteiro, forçaram várias vezes a volta às aulas presenciais, inclusive jogando um peso muito grande na questão do trabalho remoto, que é uma coisa importante do ponto de vista de quem olha com o olhar de quem quer privatizar o sistema público de educação. Como eu imagino, a gente não conversou ontem, mas eu imagino que o Fernando vai falar bastante, só estou imaginando, viu, Fernando, sobre a questão do movimento em si. Eu queria tentar situar o denominado movimento Escolas Abertas numa perspectiva aqui, num contexto da apropriação do público pelo privado, e que não é um movimento recente, entendeu? Assim, essa lógica da apropriação que a iniciativa privada tem feito desde a década de 70, e que o movimento Escolas Abertas, na minha perspectiva, se encaixa nesse movimento geral. Então, independente do desejo, que pode ser legítimo de alguns, porque você pode dizer assim, como a gente viu, é um movimento que surge de mães de escolas de elite, de escolas muito caras, mas que no município de São Paulo, mas que nesse momento atinge o Brasil inteiro, ganhando parcela, inclusive, de mães de escolas públicas, para um discurso que, na minha perspectiva, interessa na lógica da privatização da escola. E eu imagino que esse movimento é um movimento que vem sendo feito desde a década de 70, pelo menos. Na década de 70 é um momento de acesso da classe trabalhadora, dos filhos da classe trabalhadora para a escola pública. Então, você tem, principalmente no ensino fundamental, é o início da entrada de uma coisa que que foi negado para a classe trabalhadora durante um tempo enorme, e que, por conta dos movimentos, inclusive na década de 70 inteiro, começam a adentrar a escola pública. E aí você tem um movimento de rebaixamento, um movimento de pauperização da formação docente. E não é um movimento que acontece à toa na década de 70. E parece que eu não estou falando do movimento Escolas Abertas, mas é um histórico onde querer, explicitamente ou não, porque isso não é um objetivo declarado do movimento Escolas Abertas, que faz um discurso de que está preocupado com as crianças que estão fora da escola, que não estão comendo, etc., etc., mas, para mim, se encaixa numa perspectiva dessa apropriação do público pelo privado. E é um movimento que vem caminhando desde a década de 70, e, nesse momento, não combina, não é uma coisa neoliberal. No começo da década de 70, principalmente a partir das experiências do Chile, era uma visão de início de implementação na América Latina das políticas neoliberais. Nesse momento, que a conjuntura é diferente, é uma combinação do ultraliberalismo com o ultraconservadorismo. Só que não surge assim. A conjuntura possibilita que hoje seja assim. Mas o histórico desse movimento de disputa, desse movimento de apropriação, ele passa por vários... até a Constituição de 88, eu acho que há um fortalecimento por conta dos movimentos, do movimento nacional pelo Plano Nacional de Educação. Eu acho que até a Constituição e talvez até a LDB, que é onde acho que vira um pouco a chave dessa disputa, mas até o final da década de 80 ainda tem um ascenso da classe trabalhadora com acesso à escola pública. Mas daí para frente, principalmente da LDB para frente, com o movimento, que com todo respeito ao histórico do Darcy Ribeiro, mas com o movimento que
o Darcy Ribeiro faz lá atrás, de modificação total daquele projeto construído pelo movimento, que foi apresentado pelo Jorge Age, de uma LDB mais progressista, e do movimento feito pelo governo FHC, começa a surgir uma disputa em vários setores dessa apropriação do público pelo privado. Aí, ó, eu listei algumas coisas aqui, que passa desde a disputa do currículo até a disputa do controle da compra de livro didático, que parece uma coisa que é o MEC controlando a questão dos livros didáticos, mas que, na verdade, é uma transferência de recursos maciços e muito grandes para a iniciativa privada. Então, se a gente vai fazendo esse histórico, a gente vai passar pelo Fundeb. O Fundeb é uma disputa que nós não ganhamos agora com essa aprovação. Foi uma vitória, logicamente, porque nós conseguimos impedir uma série de coisas, mas a iniciativa privada continua disputando as verbas do Fundeb, e há pouco tempo, inclusive no Congresso, você via movimentações ali de tentação de apropriação desses recursos públicos via Fundeb. Eu lembro, inclusive, de uma tentativa na época do ProUni, e eu não vou entrar no debate do que é o ProUni, se é progressista, se não é progressista, se era para iniciativa privada ou não, mas dos sindicatos das escolas privadas tentarem bancar um pró-básico. Eu não sei se vocês acompanharam isso, mas tinha uma tentativa dos sindicatos da iniciativa das escolas privadas de dizer, se tem um ProUni que facilita a entrada do estudante na escola, no nível superior, o pró-básico pode melhorar a qualidade da educação numa disputa de também privatizar ou terceirizar, porque as formas são muito diferenciadas, principalmente o ensino médio, o que só vai se concretizar, de certa forma, com a BNCC do Temer, porque a BNCC do Temer é um movimento pesado nesse sentido. O que eu estou querendo dizer? Parece que eu não estou falando do Escolas Abertas, mas nesse movimento histórico, você vai vendo uma mudança de táticas através de movimentos, alguns mais legítimos, outros menos legítimos, de disputa e de tentativa de apropriação do público pelo privado. E aí, no período anterior a esse, a tentativa, e parece uma contradição, mas é que a conjuntura muda e há uma adaptação nesse sentido. No último período, o movimento foi via homeschooling e anterior a isso, via escola sem partido. Mas vai falar, mas o que a escola sem partido tem a ver com o movimento de escolas abertas? Parece que não tem nada a ver, mas na perspectiva que eu estou tentando traçar aqui, uma coisa se relaciona bastante com a outra. Então, o movimento Escolas Abertas, ele, querendo ou não, declarando ou não, ele vai além de um movimento que está preocupado, vai além não, justamente trabalha na lógica contrária de um movimento que está preocupado com a merenda que os alunos não estão tendo, ou que estão preocupados com a questão psicológica do aluno, que não... é um dado verdadeiro da realidade. Eles têm que partir de um dado verdadeiro. De fato, ficar longe da escola para a criança e para o adolescente não é uma coisa fácil, como não é para ninguém. A pandemia não é um problema da escola. A pandemia é um problema, e não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. E, no nosso caso, é um problema que está agravado pela postura negacionista do governo federal e, de certa forma, também dos governos estaduais e municipais, porque as medidas governamentais não são pensadas na lógica de preocupação também com o aprendizado do aluno. A lógica é com a lógica de atender ou não o mercado, as pressões das escolas privadas nos governos, e aí eu não preciso dizer isso porque o secretário estadual de Educação é o maior propagandista hoje do movimento Escolas Abertas.
ele não tem tempo de atender o movimento sindical da POSP, por exemplo, ou dos outros sindicatos do serviço público, mas ele participa constantemente de lives promovidas e de outras atividades promovidas pelo movimento Escolas Abertas. Eu não consegui detectar, talvez o Fernando tenha elementos melhores para detectar qual é essa relação mais próxima do movimento com as escolas privadas, mas se a gente olha o manifesto do Movimento Escolas Abertas, que está no site do Movimento Escolas Abertas, eles apontam coisas ali, inclusive com um discurso de defesa da ciência que está muito longe, porque também é uma disputa, porque se nós temos como base o depoimento e as pesquisas, eles têm que ter esse argumento para dizer que é legítimo e que é importante, e que a ciência é que está dizendo que é seguro as escolas abrirem. O problema é que eles citam a ciência, mas não citam pesquisas, citam uma ou outra pesquisa e comparam, às vezes, com países que têm realidades muito diferentes da nossa. Mas quando a gente olha o manifesto que está na página do Movimento Escolas Abertas, tem coisas do tipo... as escolas podem funcionar desde que o protocolo seja respeitado. Primeiro que o protocolo da rede municipal de ensino e o protocolo da rede estadual, comparado com o protocolo, por exemplo, do mês passado da Fiocruz, ele está muito distante de qualquer possibilidade de funcionamento das escolas. E mais ainda, mostra um completo desconhecimento do que são as escolas, escolas públicas. Oi. Por favor, um minutinho. Eu acho que parece que aconteceu um problema geral no Facebook. Olha, Luiz, pessoal aí que está nos acompanhando, parece que houve uma queda aí nas redes sociais e vamos retomar o nosso debate aí sobre as escolas abertas, quem são, o que pensam, o que querem. Estávamos ouvindo o Luiz Freitas, que é professor na Rede Municipal de São Paulo, trazendo essa perspectiva sua sobre esse movimento. Luiz, passo a palavra novamente para você e vamos seguindo aí a live Papo de Intervalo. Então, a gente não sabe exatamente até onde as pessoas conseguiram ouvir, mas eu estava na realidade, concluindo o raciocínio, dizendo que o movimento Escolas Abertas não aparece do nada, é um movimento que se encaixa historicamente em ações da iniciativa privada na disputa do público pelo privado. Eu comecei assim, fui citando uma série de movimentos feitos pelos mercantilistas, pelos mercadores da educação, e o movimento Escolas Abertas, apesar desse discurso de preocupação com os alunos da rede pública, está muito longe disso. Isso é mais discurso, eu estava dizendo que basta ver o manifesto, as publicações e os argumentos que eles têm utilizado, se utilizando de uma coisa real, que é a questão psicológica dos alunos, mas muito distantes de discutirem, e eu parei nessa parte, no desconhecimento, talvez proposital, talvez não seja nem desconhecimento, mas pode até ser um desconhecimento do que é a escola pública nesse país. Imagino que a maior parte das escolas privadas também não tenham a mínima condição, pelo protocolo, se observarmos o protocolo da Fiocruz, de retornar nesse momento onde está morrendo 4.000 pessoas, mais de 4.000 pessoas por dia, podendo chegar a 5.000. E para tentar concluir, que eu já falei bastante, eu queria só pegar um argumento, que é esse argumento de que as crianças não transmitem ou transmitem menos. Nós estamos num momento em que já tem pesquisas feitas com crianças e adolescentes,
E considerando-se as mudanças da cepa do vírus, está cada vez mais aparecendo casos de crianças e adolescentes, sem contar o fato de que eles convivem com pais, avós e pessoas com comorbidades, etc. Então, partir de uma realidade, falsear uma realidade para fazer um discurso de que abrir, não é nem abrir escolas, que as aulas presenciais seriam bem para estudantes, compensaria uma perda pedagógica ou curricular dos estudantes, é ir na contramão da história no momento em que o principal objetivo de todos nós é manter a vida. Então, para que a gente tenha uma educação de qualidade, para que as escolas funcionem adequadamente, é preciso que estejamos vivos. E nessa perspectiva de manutenção da vida, é impossível, não há a mínima condição nesse momento de se patrocinar, seja na rede pública, seja na rede privada, as aulas presenciais. É um momento, inclusive, que está se falando em lockdown, apesar do Bolsonaro negar veementemente qualquer possibilidade de lockdown nesse país. Os pesquisadores e os cientistas apontam para um lockdown nacional, enquanto governantes de vários lugares do país, inclusive aqui em São Paulo, com muita força, inclusive no município, querem abrir as escolas na segunda-feira. Tinham dito que a questão iam consultar a saúde para abrir, e agora estão fazendo um questionário bastante burocrático para os pais de alunos para dizer que houve uma consulta e que há segurança para voltar com as aulas presenciais. Eu acho isso uma irresponsabilidade muito grande de Dória, Covas, Rocieli, Prefeitura de Guarulhos, do país inteiro, que tentem bancar uma política que parece discurso, mas que chega próxima do genocídio. É isso por enquanto, e a gente está aberto aqui para o debate, para as perguntas que virão aí, com certeza. Essa interrupção atrapalhou um pouquinho, mas nada que consiga com que a gente faça um bom debate sobre o tema das escolas abertas. Legal, Luiz. Então, o pessoal aí que retomou o debate, a gente agradece aí e nos ajudem aí a divulgar. Ainda teremos um bom tempo ainda de debate, né? Estamos apenas no começo. Eu vou passar a palavra agora para o Fernando Cássio, para que ele traga mais sobre esta questão. Ele tem apresentado vários artigos em revistas e portais, falando sobre quem é esse movimento Escolas Abertas, né? Quem são, o que pensam e o que querem. Então, eu passo a palavra para o Fernando Cássio. Olá, gente, boa noite para todo mundo. Enfim, a interrupção que tivemos não foi, né, causada pelo movimento Escolas Abertas, né? É um movimento das elites, mas ele não tem todo esse poder, né? Bem que gostaria de influenciar todo o Facebook, o Instagram, né, do mundo inteiro, mas eles não têm esse poder ainda, né? Então, eu quero falar um pouco sobre, dizer, o movimento, né? Eu acho que o Luiz já fez uma introdução muito interessante, muito boa, já me poupou de falar uma série de coisas, né? Eu também recomendo para quem quiser. Eu tinha pensado em fazer, mas acho que o Simpro SP ontem fez uma live com o Daniel Cara, meu colega, sobre as escolas abertas, e o Daniel fez uma coisa um pouco diferente do que eu vou fazer. O Daniel, ele fez uma leitura do manifesto Escolas Abertas, né, e que eu achei super didático. O Daniel é um grande professor, e eu recomendo também que vocês vejam, porque eu acho que junto com esta live aqui, eu acho que são dois materiais que são complementares para entender um pouco como esse movimento opera, o que ele faz, né. Então, o Daniel fez uma leitura do manifesto, justamente apontando, né, as partes daquele texto em que fica muito óbvio, né, de que esse movimento, essas pessoas, né, esses setores, eles revestem os seus discursos, né, de um verniz, assim, né, de cientificidade, né. Eles reivindicam a autoridade científica para defender as suas ideias, mas, na verdade,
eles, né, o discurso deles é profunda, tem grande carga negacionista, né? Eles superficializam, né, o debate científico, as controvérsias, as evidências, né? Enfim, tanto, de tal maneira, como o próprio Luiz comentou, e como eu também vou comentar, que os materiais que são produzidos, que são divulgados assim, né, incessantemente, né, especialmente pelo Instagram, né, é isso, são mensagens assim, de elogio, né, elogio rasgado, políticos que apoiam a agenda da abertura incondicional e imediata das escolas. Então é um tipo de produção, né, extremamente superficial, né, e extremamente agressiva, né. Então, de maneira que aquilo se aproxima muito dessa estética bolsonarista, né? Então, é um movimento que tem um discurso reacionário, né? Embora não elogie diretamente o Bolsonaro, dado que pega mal, né, elogiar o Bolsonaro, que é um negacionista tosco, né? Mas a estética e o tipo de agressividade, inclusive se dirigindo a profissionais da educação de maneira absolutamente desrespeitosa, arrogante, né, e assim, né, e a própria forma de se dirigir, né, e de falar pela escola pública, né, pelo estudante, pela estudante da escola pública, pelas famílias da escola pública. É importante lembrar, gente, que 80% das matrículas no Brasil estão concentradas nas redes públicas, né? Então, assim, e essa é um pouco da tensão que está ali, né? Ali você vê, de fato, discursos que são profundamente reacionários, profundamente elitistas, né? A ponto de você ter aquelas postagens, né? Aqueles comentários horrorosos, né? Assim, às vezes até ridículos, né? Do tipo, mas aqui na Suíça, onde eu moro, as escolas estão abertas, né? Ou, por exemplo, comentários do tipo, se morrerem, sei lá, algumas pessoas, tudo bem, né? É por um bem maior, é pelas crianças, enfim, né? Então, a forma dessas elites, né, delas se dirigirem, né, no debate público, no espaço público, ela às vezes, ela é caricata mesmo. O movimento de escolas abertas é um movimento caricato, né? Então, por exemplo, hoje mesmo a Carta Capital, que também fez uma matéria sobre as escolas de Guarulhos, né, as escolas privadas que estavam recebendo os alunos pela porta dos fundos, pela porta lateral, divulgou lá uma outra matéria sobre as escolas privadas da cidade de São Paulo, né, de educação infantil. E é engraçado, porque as justificativas, né, que as diretoras, né, das escolas usam para dizer que as escolas estão abertas, né, nós estamos em meio a um colapso hospitalar na cidade de São Paulo, né? Com um colapso funerário na cidade de São Paulo. É preciso dizer isso, que estão morrendo 1.300 pessoas por dia no estado de São Paulo, né? Então, este é o quadro epidemiológico corrente, né? Não é, assim, hipotético, né? Não, é o quadro atual, né? Neste quadro, né, diretores de escolas privadas justificam a abertura das escolas com base na segurança alimentar das crianças. Percebam, escolas que têm mensalidades de R$2.000, R$4.000, em que as pessoas usam o argumento de que é preciso cuidar da alimentação das crianças, né? Então, assim, o nível de ridículo e de caricatura chega nesse ponto, né? Então, é por isso que a gente precisa tratar disso assim, né? Então, eu quero dizer, né, que eu e vários colegas, mas eu, né, tenho escrito muitas coisas, né, escrevi muitos artigos, muitos textos ao longo dos últimos meses, não, na verdade do último ano inteiro, né, vários artigos, dezenas talvez, sobre todos os assuntos relacionados à pandemia e à escola, né, especialmente ensino remoto e reabertura, né, que são as duas grandes pautas que correram aí, né? Então, então, todo essa contextualização, né, que eu acho que o Luiz fez assim, acho que um dos pontos para mim que é mais importante, né, pontuar dessa contextualização
e que eu pontuei junto com a Ana Paula Corte num texto de julho, né? Estava aqui consultando, né? Vou colocar o link para vocês, de julho, final de julho de 2020, né? Que a gente chamou aí a roleta russa da abertura das escolas. E aí a gente, né, naquele momento já, gente, em julho de 2020, né, lá no Le Monde Diplomatique, nós já estávamos avaliando, né, o discurso das elites, né, dos mantenedores de escolas privadas, né, os sindicatos patronais, né, com quem o Simpro vive as turras, né, os CIESPs da vida e seus assemelhados em outros espaços, outros estados. A gente analisava lá, né, o discurso das elites pela retomada, né, que partia da escola privada. Então, de fato, parte da escola privada mesmo, né, parte dos mantenedores e depois parte desses setores da elite que, na realidade, não estão defendendo a abertura da escola, eles estão defendendo a abertura econômica, eles estão defendendo a retomada da economia, né, eles estão defendendo a empregada doméstica vir trabalhar todo dia em casa, né. Então, quando o Daniel lá ontem, eu ouvi uma parte só da fala, disse, né, que tem que o pensamento da Casa Grande está ali, ele está ali mesmo, né? Quer dizer, é preciso abrir a escola pública, né, para que as elites também tenham uma vida né, normalizada, né? Os seus funcionários, os seus, entre aspas, colaboradores, né, as suas faxineiras, né, elas também precisam ter a creche, a escola municipal, a escola estadual, para poderem, né, se liberar para voltar ao trabalho. Então, existe, na verdade, um desejo de retomar a economia. Por quê, gente? E aí, Daniel disse ontem e repito hoje, né, a ordem de grandeza dos números relacionados à educação é enorme. Quer dizer, o Brasil tem 2.200.000 profissionais do magistério, certo? Nas escolas públicas e privadas, né? Também tem 50 milhões de estudantes, né? E sem contar os servidores não docentes, funcionários e toda a cadeia produtiva de serviços relacionadas à escola. O transporte, o uniforme, a papelaria, o material didático. É um mundo de coisas. É muita gente. Nós estamos falando de 1/3 da população do país relacionada à escola, de algum jeito. Então, retomar a escola de maneira massiva implica colocar em movimento 30% da população. Isto não é uma coisa qualquer. E, portanto, abrir escola significa vida normal. É isso que significa. Quer dizer, abrir escola significa fazer voltar a funcionar todos os setores da economia. Percebe? Então, assim, e nós, em julho de 2020, dizíamos isto, certo? E não mudou isso. Essa avaliação, ela continua igual, né? Então, eu quero colocar isso para exemplificar que nós já estamos avaliando e analisando esse problema e olhando essas questões de fundo há muitos meses, né? Bom, então, assim, o movimento Escolas Abertas, né, o movimento, entre aspas, social, né, ele é, portanto, um porta-voz desses valores, desses discursos, né? Não é nada além e nada aquém disso, né? Bem, que discursos, né? Bom, então eu também escrevi um outro texto, esse escrevi sozinho, né? No mês aí de outubro de 2020, né? Que se chama Como Rebaixar o Debate Público sobre a Reabertura das Escolas, né? Então, o objetivo desse texto era descrever o conteúdo deste debate rebaixado, desqualificado, superficializado, trivializado, tosco, que tem sido feito a pretexto da reabertura das escolas, né? Invocar pesquisas científicas feitas em outros países, em outras condições, né? Em lugares onde a pandemia é controlada, em que tem testagem em massa e rastreamento de contatos, não serve para a gente olhar para as nossas realidades. E quem diz isso não sou eu que estou aqui na live do Simpro Guarulhos, né? É o próprio artigo que saiu há pouquíssimo tempo na revista Lancet, né? Em que, assim, o título do artigo é não se deve abrir escola sem controle da pandemia. Isso, né? Isso é uma pesquisa médica publicada na revista mais prestigiada
uma das mais prestigiadas do mundo de medicina. Também vou colocar a referência aqui para vocês, porque acho que nunca é demais, né? Já que também as pessoas que estão aí trabalhando, né, que gostam do movimento de escolas abertas, que estão defendendo as coisas, né? Eu também quero debater com elas, né? Então, por favor, vamos acompanhar as pesquisas internacionais, né? Recentes, validadas, revisadas por pares, e que estão aqui dizendo que a reabertura de escolas sem mitigação robusta dos riscos da Covid-19 acelera a pandemia, ok? Então tá aqui publicado, acabou de sair, tá? Então, aí está a referência. Pode colocar só o link aqui com o DOI, essas últimas linhas, que isso serve para todo mundo acessar o que quiser, tá? Bom, então, o debate público, né, ele está sendo rebaixado, então, com esse tipo de frase, que são clichês, né? Primeiro as escolas, depois os bares, as escolas devem ser as primeiras a abrir, é tudo clichê, né? Quer dizer, escola e bar não são comparáveis sob nenhum aspecto, né? Nem sob o aspecto do que é, do objetivo, de quem frequenta, ninguém é obrigado a ir para o bar, né? Mas a escola é um ambiente de frequência obrigatória para crianças, adolescentes do país inteiro. É um dever constitucional das famílias, percebe? Não tem razão de ser, né? Então, não é na base de clichê que a gente vai abrir escola, ou que a gente vai justificar que escola aberta é bom e que é seguro e que todo mundo pode ir, que tá tudo certo, tá? Muito bem, então é isso, né? Então, em outubro, né, eu e colegas, né, mas esse texto é meu mesmo, estávamos lá, né, elencando, listando todos os argumentos, né, falaciosos, desqualificados, que estavam sendo usados para justificar a reabertura. Então, assim, o movimento de escolas abertas, ele não é nem um pouco original, né? Porque ele começou lá em novembro, dezembro de 2020 e pegou esse barco andando desse jeito, né? Ele pegou os mantenedores de escola privada querendo abrir porque a economia precisa voltar. Inclusive o governo de São Paulo. O governo de São Paulo quer abrir escolas há muito tempo, né? Então, assim, sempre quis, né? Quem, na verdade, teve mais cuidado e teve posições mais conservadoras foram os prefeitos das cidades, mesmo os prefeitos do PSDB. E aí posso exemplificar, o Bruno Covas, em São Paulo, lá em Santo André, o Paulo Serra, o outro lá de São Bernardo do Campo, o Morando, são do PSDB. Né? E tiveram visões muito mais conservadoras. E eu explico por quê. Porque a bomba estoura primeiro no município. Então, são os prefeitos que têm que lidar com os colapsos a hora que eles vêm. Primeiro nas prefeituras. Então, os prefeitos são mais conservadores. Isso não quer dizer que os prefeitos estejam fazendo um trabalho primoroso de proteção das pessoas e das comunidades escolares. Mas são mais conservadores porque sabem que a bomba estoura primeiro na prefeitura. Né? E o governo de São Paulo, por sua vez, faz um trabalho de preservação política do governador. Sempre. Esse é o trabalho. Né? Antagonizar com Bolsonaro, né? Então, Bolsonaro, o negacionismo tosco para lá, e nós, os que estão do lado da ciência, para cá, né? Então, esse é o trabalho. Mas quem, de fato, está acompanhando, estudando e analisando os discursos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo sabe perfeitamente, né? E a Rede Escola Pública e Universidade tem feito isso, e está fazendo isso nesse momento, percebe que existe ali um tipo de negacionismo um pouco mais sofisticado, que ele é revestido com um discurso científico, mas que, na verdade, ele serve para escamotear o fato de que não existe evidência científica nenhuma de que é seguro voltar para a escola. Não existe. Nem na escola pública e nem na escola privada. Né? E aí, as especificidades da rede pública e da rede privada são diferentes, né? Em vários sentidos, e não são tão diferentes em outros sentidos. E vocês que são do Simpro, e que conhecem escola privada, sabem muito bem que a maioria das escolas privadas não são as escolas privadas de elite da cidade de São Paulo, com salas de aula enormes, com áreas grandes, não é? São escolas de ensino apostilado, massificado, de bairro, com salas pequenas. Vocês sabem perfeitamente bem, todo mundo trabalhou em escola privada, eu também trabalhei, então sabemos, né, que lugares são esses, como são feitos, né? Os banheiros podem estar com a manutenção em dia, né, diferentemente da escola pública, pode ter a segurança patrimonial na porta, mas as instalações prediais, muitas vezes, não têm o mesmo padrão construtivo da escola pública,
que tem um outro padrão construtivo. Então é preciso dizer isso objetivamente, né? Isso, gente, isso está nos dados objetivos, está nos dados públicos, né? E aí a gente alcança o segundo problema dessa nossa discussão, que é nós não temos acesso a dados públicos para contraditar os discursos da Secretaria da Educação de São Paulo, né? E de quem for que está defendendo a abertura de escola. Não tem. Né? O governo de São Paulo, por exemplo, nunca divulgou, gente, nunca, nem a pedido da Justiça, os dados detalhados sobre as reformas realizadas nas escolas estaduais. Para dar um exemplo apenas. Né? E sobre a rede privada, nós não sabemos nada. Nós temos muito menos informação. De tal maneira que todo o debate sobre as escolas privadas fica circulando através das denúncias, certo? Da escola de Guarulhos que está recebendo as pessoas pela porta de trás, das escolas de educação infantil de São Paulo que estão abertas, enquanto o colapso hospitalar e funerário estão aí, né? Enquanto morrem 1.300 pessoas por dia no estado, né? A gente fica sabendo através das denúncias. Então fica parecendo que são só casos pontuais, né? Que não é um problema sistêmico. Mas, na realidade, o que falta são dados públicos e transparência pública por parte da administração pública, que não divulga, que não publiciza, que não fornece os dados necessários para a gente fazer um debate público qualificado, percebe? E não é um debate assim, quem é a favor, quem é contra. Não, é um debate, vamos olhar a eficácia dessa reabertura. Vamos olhar se elas colocam em risco a saúde e a vida de profissionais da educação, percebe? Então, assim, o movimento Escolas Abertas, gente, é aí que ele surge, entendeu? Então, o que eles pensam é isso. Então, eles não estão pensando nada de diferente, eles estão pensando isso, e eles são, basicamente, um conjunto de pessoas que resolveram investir o tempo delas, né, e colocar um pouco de dinheiro também, né, porque precisa de dinheiro para você alimentar redes sociais, para você fazer esse tipo de trabalho, né, de comunicação massiva, obsessiva, né, de atacar político, de ficar fustigando, né, o prefeito de São Paulo, o secretário de saúde de São Paulo, esse tipo de coisa. Né, são pessoas que estão gastando aí o seu dinheiro, as suas energias para defender essas agendas que são, na verdade, agendas das elites mesmo, reacionárias. Né, e a forma de colocar ela segue uma estética muito parecida com a do bolsonarismo. Tá? Então, veja bem, eu recentemente, junto com a Ana Paula Corte e com a Ingrid Ribeiro, né, que são da Repu também, né, a gente escreveu um texto, né, um artigo longo, né, analisando o movimento Escolas Abertas. Né? Então, né, quem é o movimento Escolas Abertas? Então, nós analisamos o Instagram do movimento Escolas Abertas, nós fomos atrás de ver quem são essas pessoas, né? Nós acessamos o material da ação judicial movida pelo Escolas Abertas, né? Então nós sabemos quem são essas pessoas, né? E assim, o movimento, né? Da maneira como ele se chama, movimento, ele começou de um jeito inteligente, né? A militância dele, né? Que foi o seguinte: foi entrar com uma ação judicial, uma ação popular contra o governo de São Paulo e contra a prefeitura de São Paulo, exigindo a reabertura das escolas. Na verdade, não era isso que elas exigiam. Eles exigiam outra coisa. Eles exigiam que o Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo provassem que criassem condições, tomassem medidas objetivas para abrir as escolas com segurança. Essa era a demanda judicial. Mas vejam, e daí está a inteligência, porque na realidade, esse é um movimento que não está preocupado com a segurança nenhuma nas escolas, certo? Porque quem lidera esse movimento, gente, não passa fome, né? A pergunta que quem são, o que pensam, o que querem, podia colocar o que comem. Eu digo, eles comem muito bem e muito melhor do que a maioria da população brasileira, certo? Então, estas pessoas, elas nunca estiveram preocupadas, e eu digo isso com segurança, isso não é difamação, não. Isso está no Instagram, percebe? Tá lá, tá para quem quiser ver, né? Essas pessoas não estão preocupadas com a segurança, elas querem abrir as escolas. Abrir. Elas querem abrir as escolas essa semana, entendeu? E querem abrir semana que vem, querem abrir tudo. Porque primeiro a escola, depois o bar, percebe? Porque tem estudo aí que diz que pode abrir, então vamos abrir. Sim, é de uma superficialidade e de uma frivolidade que chega a ser assustadora, né? E por que é tão frívolo? É tão frívolo porque essas pessoas não sofrem nenhuma consequência, percebe?
Essas pessoas não estarão em risco, nunca estiveram, e tá tudo certo, né? E tá tudo certo. E aí, Andréia, né, como você comentou, né, que o movimento chegou em Guarulhos. Claro, porque ele funciona, né? É um tipo de militância, né? É um movimento, é uma militância que faz aquele trabalho do bolsonarismo, é uma militância de direita, né, de reacionária. Então ela vai funcionando em células, né? Então aí, né, você tem o movimento Escolas Abertas do município tal, tal e tal, ele vai se espalhando dessa forma, porque você sempre vai ter pessoas, né, que comungam daqueles valores nos diferentes lugares e que vão usar essas ferramentas, né, para criar essas polêmicas, esses debates nos diferentes locais, né? Então, assim, as pessoas vão se encontrar, né? Aquela mantenedora de escola reacionária vai encontrar aquela mãe, aquele pai reacionário que estão se lixando, né, com o resto do mundo, mas vamos defender a escola aberta, porque tem que abrir, porque essas crianças têm que ir para a escola, né? Em casa não pode ficar. Então, assim, né, essa forma de propagação é muito óbvia, né? Ela segue esse tipo de expansão, né? Eu já vou terminar daqui a pouco. Bom, e o movimento, né? Ele então começou com essa tática, né? De induzir o Estado a fazer, né? A abrir as escolas com segurança, mas no fim das contas, quando o Estado de São Paulo decidiu abrir, né? Em janeiro, o movimento parou de criticar o Estado de São Paulo e passou a colocar o secretário de Educação num altar, né? Então, assim, todas as autoridades públicas do Estado de São Paulo são hoje tratadas assim com a maior deferência, né? Enquanto isso, os prefeitos e prefeitas são tratados da pior maneira possível, aos pontapés, né? E o que é muito interessante é que o movimento acabou se tornando um braço de comunicação não oficial do governo de São Paulo. Porque o governador João Dória, né, e o secretário da Educação, eles não podem, por exemplo, criticar o seu próprio secretário da Saúde, né, que chegou a defender publicamente a não abertura das escolas, percebe? Então, assim, o que é melhor, né, o que pode ser mais interessante do que você ter uma milícia, certo? Que faz o trabalho sujo de comunicação e que detrata os seus inimigos políticos no seu lugar. Então, o movimento Escolas Abertas, ele é extremamente funcional para o governo de São Paulo. Então, aí, nesse sentido, eu acho que existe, assim, uma relação ali, que é uma relação de uso de ambas as partes. Quer dizer, o movimento usa o governo para legitimar, para se legitimar, certo? E, ao mesmo tempo, a administração pública usa o movimento para detratar os prefeitos. Então, assim, o movimento Escolas Abertas fala mal do prefeito de São Paulo, que é do PSDB, percebe? Não precisa o governador de São Paulo, né, que dividiu chapa com ele na prefeitura, fazer esse trabalho e se desgastar politicamente. Porque tem lá uma milícia, né, virtual para fazer o linchamento, né? Então, por isso que a tática do linchamento ela vai funcionar exatamente, né? Por isso que eu faço essa comparação com o bolsonarismo e com as táticas do bolsonarismo, porque é assim que funciona mesmo, né? Eles estão lá para isso. Então, eles vão criticar os prefeitos, criticar, estou sendo gentil, eles vão né, espinafrar os prefeitos, né? E vão fazer, inclusive, aglomeração na porta do secretário estadual de saúde, né? Que chegou lá a dizer que, puxa, a democracia é tão importante, mas não pode aglomerar, gente. Então, assim, o Escolas Abertas foi fazer aglomeração, percebe? Aglomeração. Então, assim, são pessoas que não estão preocupadas com isso, né? Então, o que está acontecendo agora é isso, gente. A minha opinião, como pesquisador, como pessoa que analisa o cenário sempre, assim, é que, assim, a gente precisa falar do movimento, precisamos entender que movimento é esse, mas precisamos entender ele como um sintoma aí de um setor, né, da elite e tal, que sempre, né, comungou e divulgou e sempre expressou esses valores e agora faz isso aí de maneira setorial, contextualizada na abertura das escolas, né? Quer dizer, eu não acho que existem ali pessoas individualmente dentro do movimento que têm ali os seus projetos políticos individuais, inclusive, né? É possível que a gente veja lá uma ou outra das mães, né? Ali que estão ali porta-voz do movimento, candidatas a deputada aí, né? Pelos partidos novos, esses partidos de direita, né? Ultraliberal, bolsonarista envergonhado, é provável que a gente veja isso, né? Inclusive, o Escolas Abertas faz, às vezes, live com o Partido Novo, enfim, a gente vê, né, indícios dessas coisas, né?
Mas é isso, é uma plataforma, né, de divulgação hoje daquilo que o governo paulista não pode divulgar por vias institucionais. Então, esse é o trabalho. Então, assim, se vocês me perguntarem, quer dizer, o que a gente... Acho que é preciso contrapor os discursos, né, das escolas abertas, né? Nós temos esse dever, né? Inclusive, nós temos esse dever para valorizar o ambiente democrático, né? Se o ambiente democrático admite que um movimento desse se instale para fazer esse tipo de discurso, né, inclusive para tentar influenciar as decisões do poder público, que podem colocar em risco a saúde, a vida de milhões de pessoas, nós temos também né, o dever e a possibilidade de fazer o mesmo, né? Também de contrapor esses argumentos, né? E de adensar minimamente o debate que é superficializado dessa forma tão frívola, né? Tão leviana, né? Então, enfim, começo por aqui e fico à disposição para a gente trocar. Legal, Fernando, muito boa, esclarecedora, né? Você já vem acompanhando e escrevendo sobre essa questão há um ano, né? Então, traz um conteúdo muito importante para que a gente entenda o que representa essas escolas abertas. E eu vou passar a palavra para a Andréa Arada. Andréa, aqui em Guarulhos a gente identificou que há 3 semanas atrás surgiu um perfil no Instagram e no Facebook do Escolas Abertas Guarulhos, né? E, aliás, esse Escolas Abertas Guarulhos, ele proferiu ataques ao sindicato, dizendo que o prefeito de Guarulhos é refém do sindicato, que filho não tem sindicato, mas tem pai e mãe, né? Então, a gente começou a acompanhar o Instagram deles e observou esse debate bem rebaixado deles, que o Fernando apresentou de forma muito brilhante, e o Luiz também trouxe todo esse contexto histórico. Andréa, eu passo a palavra para você poder falar um pouco mais sobre essas escolas abertas, né? Quem são, o que pensam e o que querem. Então, mais uma vez, boa noite para quem voltou a assistir a gente depois dessa queda, depois desse susto. Boa noite para o Luiz e para o Fernando de novo. Enfim, direto ao assunto, você fez a pergunta para ir direto ao assunto, né? A turma de Guarulhos. Eu acho que o Luiz e o Fernando, eles já abordaram alguns aspectos que eu queria só colocar alguns elementos a partir disso que eles já falaram, né? Então, não é surpresa, acho que quando o Fernando diz assim, olha, eles estão por aí mesmo, eles vão aparecendo em todo canto, não é propriamente uma surpresa a chegada do Escolas Abertas Guarulhos, que, no caso do município, tem um traço, assim, bastante patronal, inclusive, né? Tem em São Paulo também, mas lá em São Paulo essa origem, né, tinha muito a questão da organização da família, o apelo às perdas pedagógicas, psicológicas, enfim, que em Guarulhos isso nem sequer foi apontado. Bom, dito isso, eu acho que quando o Luiz fala da apropriação, né, que é um ponto central, a questão da apropriação do público pelo privado, a tentativa, eu não acho que ela é efetiva, mas uma tentativa que tem ocorrido, né, com a perspectiva de se efetivar, é de uma apropriação que se expande também, né? Eles não querem se apropriar só no aspecto econômico e social macro da coisa, mas eles querem se apropriar também das nossas formas, né, da nossa pauta, daquilo que a gente reivindicou. Por isso que aparece lá no material do Escolas Abertas tantos apelos colocando a escola como uma prioridade, né, num momento dramático, socialmente, economicamente, como esse que nós estamos vivendo. Então, essa tentativa de se apropriar do que a gente sempre defendeu, como se a gente tivesse contra aquilo que a gente sempre defendeu, me parece que é um princípio, né? Então, eles vão dizer, não, é nossa, essa pauta é nossa, porque quem quer a escola aberta somos nós. E aí eu queria falar
a partir disso, falar um pouco da situação dos professores e do papel que cumprem os mantenedores das escolas privadas nesse momento. Porque as escolas privadas e o movimento Escolas Abertas induzem a abertura da escola pública estadual, da escola pública municipal, quando, na verdade, é o que o Fernando falou, que eles querem a abertura da economia. É essa abertura que convém a eles. Mas que papel cumpre o sindicato patronal nesse processo? E é importante que se diga, com todas as letras, como é importante que se diga que as escolas privadas não estão hoje, nem nunca estiveram melhor preparadas do que as escolas públicas. Não dá para tomar a parte pelo todo. Nesse caso, é um grande equívoco. É um grande equívoco. Quantos são os sobradinhos de vila que funcionam como escola privada? Quantos são? Inúmeros. Inúmeros. Então, o primeiro problema a se desfazer é a ideia de que a escola privada está preparada e a pública não. Porque tentar construir uma noção de que sucateada é a escola pública é muito conveniente para esse movimento também, né? Que generaliza a partir de modelos absolutamente elitizados uma situação que não é homogênea no setor privado. Bom, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. O presidente do sindicato patronal sabe disso, o governador sabe disso, nós, professores, sabemos disso. Por que é que esse discurso cola? O que eles querem mais? Além de tentar criar essa noção de que a escola está preparada, tentativa de naturalizar. Então, eu estou focando na fala deles para a gente ter ideia do que é isso. E como isso repercute no Escolas Abertas, é uma simbiose, né? Escolas Abertas e patronal aí, pelo menos nesse discurso. Por quê? Quando começou a aparecer o problema efetivo da abertura das escolas com casos de contaminação e casos de contaminação preocupantes que foram escondidos nas escolas privadas, o presidente da ABEPAR, que é uma associação destas grandes escolas, ele disse o seguinte: gente, vai acontecer, vai ter gente ficando doente. Como se essa história do ficar doente pudesse eximir, como se o fato da gente estar vivendo uma pandemia pudesse eximir as escolas privadas da responsabilidade que tem, como se fosse natural que isso ocorresse. Esse processo de naturalização que eles tentaram criar a partir dessa coisa de que criança não pega, se pegar não pega a forma grave, se não, além de não pegar, não transmite, que vai criando um ambiente assim supostamente seguro. Essa naturalização eles tentam fazer nesse discurso também com outro propósito, quando se referem aos professores, para dizer que professores e professoras não querem voltar ao trabalho, que nunca abandonaram. Aliás, é preciso dizer que se a escola continuou funcionando, não foi pelo prédio, não foi pelo programa, pela plataforma, que, aliás, a gente condena. Foi porque professores e professoras continuaram trabalhando, fornecendo equipamento, encontrando meio, oferecendo espaço de casa, ampliando jornada, enfim, todos esses elementos. E por que isso não pode passar despercebido? Porque eles tentam desmoralizar os professores. Desmoralizar os professores com esse discurso. Mais ou menos como se eles pudessem dizer o seguinte: a escola funciona muito bem, não fossem os professores. Que tem sindicato, que se opõe a tudo, que fica falando que a escola é um lugar potencialmente de ampliação do contágio. Então, tudo funciona bem. Não fôssemos nós, professores, que atrapalhamos esse processo de abertura. Então, essa naturalização, ela acaba sendo muito subjacente a todo o discurso que vai sendo proferido nessa mistura dessa turma toda, né, do Escolas Abertas com o sindicato patronal, e o quanto
que esse movimento beneficia o governo do Estado nessa disputa que o Fernando acentuou. Além disso, e assim, eu acho que apenas para demarcar, né, alguns pontos que dizem respeito a esse processo que nós estamos vivendo, há um processo bastante preocupante em curso, e que seria algo razoável se a gente visse nesse movimento aquela preocupação legítima da importância da escola que a gente já levantou há muito tempo, e há muitos anos, né? Mas esse movimento está incitando a ilegalidade. Clandestinamente, eles dizem, abram as escolas, abre pela entrada lateral, abre meia porta, mas vamos receber as crianças. Em Guarulhos, por exemplo, uma escola que foi fiscalizada, ela não foi lacrada porque dentro tinha 13 crianças que não tinham para onde ir no momento da fiscalização da prefeitura. Tem uma sentença alcançada pela POSP, juntamente com a FEPESP, representando todos os Simpros, que impede a convocação dos professores, e eles estão reiteradamente investindo contra uma determinação judicial, investindo contra um decreto municipal, com toda a sorte de argumento mequetrefe. Começa dizendo que para impedir a abertura da escola, o prefeito tem que dizer que a educação não é essencial, tem que contrariar a manobra que o João Dória fez. Depois vem a história da alimentação, que o Fernando já citou. Sim, a alimentação é um problema, sim, na escola dos pais das escolas privadas, mesmo destas escolas de bairro que nós referimos aqui, porque nestas escolas, quando a alimentação, ela é paga. Tem uma taxa complementar que cada pai e cada mãe tem que pagar para que as crianças comam. E com isso, eu estou dizendo o seguinte, que a abertura das escolas, ela demonstrou a retomada das atividades presenciais nas escolas, demonstrou que o protocolo não funciona. Ou que este protocolo, tal como ele está colocado, que alijou desse processo a participação de professores, como se nós ignorássemos a realidade das escolas, ele já se mostrou insuficiente para conter a pandemia. E, sendo insuficiente, querer negar que a retomada das atividades presenciais elevou o número de casos, sim adotar uma postura negacionista que só confirma o que está em curso e tudo contra o qual a gente tem que lutar nesse momento. Isso não é posição política do grupo, de qualquer grupo que seja. Isso é só para reforçar um discurso que está aí, que não precisa vacina, não precisa máscara e que pode aglomerar. Gente, quase todos os protocolos previam que a gente ia conter uma pandemia como essa, que está matando 4.000 pessoas no Brasil, com álcool em gel e máscara. Que protocolo é possível? Diante de um governo que não fiscaliza e não regula escola privada, que, aliás, se expõe autorregulado, porque não tem fiscalização. Então, quando o governo diz assim, pode vir 30%, tem escola que chama, 30% do total de alunos, então a sala está inteira lá. Tem escola que, para driblar essa situação, junta a turma. Então, assim, tem 15 do infantil 2, tem 15 do infantil 2B, mas aí tem que juntar para a professora que é uma só. São muitos os processos e as manobras que tentam maquiar tudo isso. Eu acho que a tentativa da gente fazer esse debate, a tentativa da gente esclarecer esses pontos sobre essa perspectiva que é nossa, ela é fundamental, mas ela tem um limite, porque eu acho que repercutir as bobagens
que o Escola Abertas tem produzido, tem que ter limite para nós também. Nós estamos aqui defendendo o nosso ponto de vista, que é a escola fechada. Enquanto não houver segurança para a reabertura das escolas, e essa segurança não vai se dar num universo micro. A gente não pode falar assim, a escola abre porque a escola é essencial, desconsiderando o conjunto de trabalhadores que está implicado na reabertura das escolas. Desconsiderando uma pandemia que a gente não conhece, que a gente não está conseguindo enfrentar por negligência pública, por uma negligência absurda do ponto de vista econômico, que está condenando milhares de pessoas a uma escolha terrível, né? Escolher entre a alimentação e a preservação da saúde, ou a necessidade material que a vida impõe, é alguma coisa muito triste. Então, eu acho que fazer o debate é importante para reafirmar essa posição que nós estamos defendendo há muito tempo, de que a escola não é um lugar seguro, infelizmente. Infelizmente, e com isso não negligenciamos a necessidade que famílias têm de encontrar um meio de poder trabalhar, de encontrar alguém para deixar seus filhos. Nós não negligenciamos as perdas pedagógicas, nós defendemos a escola, a gente quer voltar para o presencial, tão logo seja possível, tão logo haja segurança para a gente e para a comunidade escolar. Então, era isso que eu queria dizer para vocês, aí uma pequena contribuição para esse debate. Muito bom, André, legal. Chegamos aqui a 1 hora de live, tivemos uma caída da rede social durante, mas todo mundo retomou aí. Agradecer a participação de todos, Bárbara, Cíntia, Gustavo. Vamos continuar aí o debate caminhando para o final. Eu vou passar a palavra para o Luiz, para que ele traga mais as suas contribuições, dentro dessa perspectiva aí do que nós teremos aí para as próximas semanas, o que a gente pode esperar desse movimento aí e como que está sendo essa resistência do nosso lado aqui, da parte dos professores e professoras, tanto do ensino público quanto no ensino privado. Luiz, eu passo a palavra para você. Estou abrindo aqui o microfone. Eu sou professor da rede municipal e estadual, trabalhei um tempo na rede privada, pouco, mas também trabalhei, porque nós trabalhamos de acordo com as nossas necessidades e trabalhamos onde é possível trabalhar. Eu estou na escola como professor do ensino básico há 32 anos, sempre trabalhando no ensino presencial. Teve um período da pandemia que as pessoas diziam, inclusive setores da elite, diziam o ensino presencial é insubstituível, para eles mais como discurso, porque do ponto de vista também da apropriação, eles também estão no momento de que eles já dão como certo e como dado o ensino híbrido. Então, a parte do mercado relacionado às empresas como a Microsoft, etc., que ganharam um bom espaço nesse período pandêmico e ganharam muito dinheiro, para eles já está dado. Então, tem coisas que eles dizem que para nós, às vezes, parece contraditório, mas não é contraditório. Então, assim, no momento passado, eles diziam tem que voltar ao ensino presencial. Teve um momento que eles diziam que a escola era um espaço que não tinha condições para poder potencializar a história do ensino remoto, e que a gente criticou bastante, mas estamos vendo nesse momento como única possibilidade. E só alguns elementos para a gente pensar. Um dos argumentos que todo mundo falou é a história da segurança alimentar. Nós temos, hoje, o país se alastrando da fome de uma forma não vista há muito tempo. Nós temos 19 milhões de desempregados, isso estou falando do ponto de vista formal, e que boa parte deles são os pais
dos alunos das escolas municipais, estaduais, principalmente, e alguns, inclusive, de escolas privadas, que o desemprego atingiu também os setores autoconsiderados classe média, né, ou que foram convencidos a se chamar de classe média. Eu estou falando isso porque, por exemplo, quando a gente olhava o ano passado a história do cartão alimentação, que era num valor ínfimo, mas era um valor necessário, vários estudantes, vários pais de estudantes não retiraram. A gente defendia o cartão alimentação ou a garantia de um valor que pudesse substituir aquela merenda para o aluno na escola, ou a alimentação que ele tinha na escola. O governo municipal e o governo estadual limitaram a uma pequena parcela dos estudantes, mas muitos deles não foram buscar o cartão. E aí tem gente que dizia assim, eles não foram buscar o cartão porque não precisam. Não é porque não precisam, a informação não chegava a eles. A informação de que tinha um cartão com R$50 para gastar com alimentação não chegava. Tem um discurso de que a Prefeitura de São Paulo, diversas prefeituras, o governo do estado vai garantir computador, tablet, etc., para todos os alunos, e pouquíssimos passos foram dados nesse sentido, porque eles não vão gastar com isso. Isso serve mais como discurso para dizer que vão possibilitar o acesso à tecnologia aos estudantes mais necessitados, etc., etc. Você falou de perspectiva. Eu acho que a nossa perspectiva é de fazer o combate a isso, a dizer dizer abertamente que o Escolas Abertas não está preocupado com qualidade da educação, não está preocupado com alimentação de aluno, eles estão e é mais do que parece uma visão míope, né? Abrir a economia. Porque a economia também, de certa forma, ela não está fechada. Né? Mas é isso mesmo que o Fernando falou, é abrir tudo. É abrir tudo. E abrir tudo para possibilitar que aqueles que não sofrerão com a pandemia, que estão lucrando, a gente viu aí, 11 novos bilionários ou trilionários no Brasil, 31 no México, em plena pandemia, enquanto tem gente morrendo de fome, enquanto tem muita gente desempregada no país. Então, a nossa perspectiva é uma perspectiva de olhar essa realidade a partir da nossa perspectiva. E a nossa perspectiva é dizer quem precisa estar vivo, inclusive para que a economia funcione, são os filhos da classe trabalhadora e a classe trabalhadora. Porque é quem corre risco com a pandemia. É o grosso dos mortos do país e do mundo. Então, se a gente tem uma perspectiva, é de combater esse discurso que vai além do escolas abertas. É um discurso de privatização de educação, um discurso que está ligado com a questão das reformas que já foram feitas e agora da reforma administrativa que o governo federal e o Congresso se aproveitando da nossa pouca mobilidade na pandemia para fazer. Então, a nossa perspectiva é de superação e de organização, porque e com base e esse negócio da ciência é importante, porque a ciência, quando interessa para a burguesia, não é? Eles não se utilizam dos estudos científicos, eles se utilizam do discurso de que estão defendendo a ciência. Mas nós temos que pegar os estudos reais, se basear no que é concreto e no que é real, e dizer, não é isso que vocês estão dizendo, que vocês estão dizendo parte de um fato real, mas não é realidade, e para que a gente dê passos no caminho de superar essa realidade, somente, como a Andréa disse agora, com as escolas fechadas, e aí não é só com aula, como as escolas estiveram abertas, mas diretores, trabalhadores que trabalham na limpeza, os que não foram demitidos, estiveram em contato direto
com as comunidades escolares, transmitindo e recebendo o vírus e colocando suas vidas em risco, sim, em risco. Então, a nossa saída aqui é dizer não às escolas abertas e dizer que esse discurso deles, se eles estão tentando fazer de tudo para colar e para convencer os nossos de que esse é o caminho, nós também vamos tentar convencer os nossos de não se iludir com falsas promessas e com um caminho obscuro que eles não que eles querem pavimentar. Eu acho que, em linhas gerais, é isso. A gente teve essa pequena perda aí no meio do caminho, mas acho que a gente conseguiu fazer um debate interessante na perspectiva de quem, de fato, quer que as vidas das pessoas, e principalmente as da classe trabalhadora, sejam mantidas. É isso. Obrigado, Tiago. E por isso que o Simpro Guarulhos vem reafirmando, e na sua última nota trouxe a ênfase de que essencial é a vida, né? Depois que essa live acabar, ela estará disponível na TV Simpro Guarulhos. A gente vai unir lá as duas partes, a primeira antes de ter caído o Facebook e essa outra parte, para que a gente possa, quem quiser assistir depois, estará disponível na TV Simpro Guarulhos. O Fernando quer levantar algumas questões que surgiram no chat. Fernando, eu passo a palavra para você, fica à vontade. Isso. Então, eu, enfim, tentei ali minimamente, né, olhar ali as discussões que surgiram. Então, assim, né, você vê que tem a trollagem, né, o pessoal que fica ali, né, mas o que vocês querem? Mas professor, né, que eu acho que, assim, eu comungo demais, assim, eu concordo muitíssimo com a Andréa, exatamente como ela colocou. Quer dizer, você tem, assim, primeiro um movimento de você se apropriar de uma palavra, né, que é a ideia de essencial, né, quer dizer, então, assim, a gente precisa dizer, né, que, assim, educação como serviço essencial, quer dizer, isso é uma maneira formal, né, é uma etiqueta que você vai colocar na educação para que ela, né, entre dentro das regras, dos protocolos de calamidade pública, não sei o quê, para ficarem abertas. É uma maneira de forçar, via burocracia, via regulamentação, que as escolas abram, mesmo que as pessoas estejam morrendo aos milhares, né? Então, assim, isso que é declarar a educação serviço essencial. Isso não tem nada a ver com o fato de a gente subjetivamente achar que a escola é essencial. E é um absurdo, né, você tentar atribuir a professoras e professores, pessoas que dedicam a sua vida, né, a sua vida, inclusive a sua vida afetiva, né, a trabalhar, né, a educar, a ensinar a ler, a ensinar a escrever, a ensinar matemática, a ensinar ciências, ensinar história, geografia, que essas pessoas estão negligenciando o seu trabalho, o seu ofício, né? O ofício para o qual elas estudaram e o ofício que elas desempenham com todas as dificuldades que o ofício da docência tem, e sabemos bem, né? E isso não é uma prerrogativa da educação pública ou privada. Existem dificuldades cotidianas e a escolha por esse ofício implica assumir essas dificuldades, né? Então, de fato absurdo, né, que as coisas sejam colocadas dessa forma. É importante dizer isso, porque esse debate da educação como serviço essencial, gente, isso aí já está na pauta desde o ano passado, lá no Congresso Nacional, por intermédio de parlamentares bolsonaristas, né, que já estavam nesse movimento de forçar a abertura das escolas em 2020, certo? Vamos decretar a educação serviço essencial no país, porque isso não é assim, achar que a educação é mais... Essas pessoas não gostam mais da escola, não gostam mais das criancinhas do que as professoras e os professores, percebe? Não é isso. Não é uma disputa para quem gosta mais e quem defende mais a criança ou o adolescente no Brasil. Isto é uma disputa entre pessoas que querem ver as escolas abertas e as pessoas na rua, percebe? E claro, isso parte de grupos que não precisam sair de casa, pegar o transporte público, não precisam aglomerar em porta de escola, né? Que não são professores e professores, né? Nem das escolas de elite, onde estudam seus filhos e filhas. Professores e professores de escolas de elite, bem remunerados, também estão com medo, também estão sendo assediados, obrigados a voltar para as escolas. São muitos e muitas pessoas, né? Então, assim, a primeira coisa é essa, você, né,
subverter essa ideia do essencial. E a outra coisa é isso, é você colocar, né, tentar ali, de alguma maneira, demonizar os professores e professoras, como se eles quisessem, assim, não tivessem preocupados com o seu trabalho. E aí a gente vê, né, o nível dos ataques aí que são feitos nesse chat, né? É isso, a pessoa, ela não está percebendo, né, que, assim, né, aqui a gente está falando numa live de um sindicato, mas, assim, as pessoas que estão falando são pessoas que sabem do que estão falando, são pessoas que estudam o que estão falando, né, que pesquisam o que estão falando. Então, assim, eu sou, além de um professor universitário, sou um cientista, né, que faço pesquisa quantitativa sobre o assunto, né, que publiquei vários textos a respeito e que fiz várias pesquisas a respeito, né. Desenvolvemos um simulador para dinâmica de contágio por Covid nas escolas, né. Divulgaremos em breve outros estudos quantitativos relacionados à retomada das aulas e a dados epidemiológicos. Então, assim, não é, né, nós de fato queremos um debate menos superficial, né? Porque nós sabemos que a questão e o que nós estamos discutindo aqui não é um assunto trivial, não é trivial, né? E aí, uma das perguntas que foi colocada, que eu achei uma pergunta muito boa, é sobre o Unicef, e a Unesco, e a ONU, que tem lá, há muito tempo, já uma posição, né, e lançaram já documentos, né, em julho de 2020, né, com notas de orientação para a reabertura de escolas, né. E, bom, né, esses documentos internacionais, eles são apropriados, né, por movimentos aí reacionários, tipo escolas abertas, para dizer, mas a Unesco defende, né? Então, nesse texto aí sobre escolas abertas, a gente tem todos os links, as referências para os documentos. Então, assim, vamos ler os documentos, vamos ler o que diz a Unesco, né? Vamos parar de pegar frases soltas, descontextualizadas, para dizer que a Unesco defende a abertura incondicional de escolas, né? E aí eu vou ler para vocês o que diz o documento da Unesco, né? Na introdução, tá? Tá em português, né? Ninguém nem precisa saber inglês para ler, tá na página 7, diz lá que estas orientações, elas proporcionam um marco regional e oferecem orientações de ações práticas que devem ser contextualizadas e adaptadas para responder às condições locais e atender às necessidades de aprendizagem, saúde, nutrição e segurança de cada criança e adolescente. Percebe? Essas notas, elas não estão falando, abram as escolas. Essas notas, essas recomendações, elas estão dizendo uma coisa que é óbvia e com a qual todo mundo que está aqui concorda, né? Na audiência e nessa sala, que é, quanto mais tempo as escolas ficam fechadas, mais aprendizagem se perde. Porque as escolas fechadas e as aulas suspensas, isso impõe um sofrimento para todo mundo. Impõe um sofrimento para os profissionais que não estão trabalhando, que estão dobrando jornada em casa, impõe um sofrimento às crianças, aos adolescentes, às suas famílias, mas isso é óbvio. Mas quem é que não reconhece isto? Quer dizer, essa é a linha basal da humanidade, gente. Se a gente não reconhece isso, nós não temos... Né, a gente está no nível do Bolsonaro, que está no nível da desumanidade. Então, assim, é o nível basal de humanidade. Então é óbvio que nós temos a capacidade de reconhecer isso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Reconhecer isto não implica que nós devamos defender a abertura incondicional de escola para colocar vidas em risco. Sabendo que as condições locais são condições de pandemia em descontrole. Percebe? Então, assim, a apropriação desonesta, né, de notas, de dados públicos, de pesquisa, né? Essa superficialização deliberada, ela serve para confundir o debate, né? O governo de São Paulo também faz isso, também usa isso como estratégia política, né? Você divulgar dados exagerados, você falar que está tudo um sucesso, o que o secretário da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, está fazendo essa semana, que é inaugurar a fila de vacinação para professoras e professores. Eles não têm vacinas, mas eles estão inaugurando a fila de vacinação, o cadastro. Percebe? Para criar a expectativa de que eles estão nessa movimentação desenfreada para vacinar todo mundo, para proteger todos os profissionais de educação. Isso não é verdade, porque eles não têm as vacinas. Porque as vacinas não são suficientes nem para vacinar as populações prioritárias,
que já estão no plano. São milhões de pessoas. Então, as vacinas não existem. Né? O insumo farmacêutico acabou no Instituto Butantan. A linha de produção foi interrompida esta semana. Então, assim, esses são dados objetivos, fatos. Percebe? Então assim, esse tipo de apropriação desonesta dos dados, dos números, das informações, né, é a estratégia feita para desqualificar o debate. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito menos ficar rivalizando com escolas abertas. Eu já digo até porque eles são minoria, gente. Eles são minoria. Eles são minoria no debate público, eles são minoria na população. Quer dizer, a maioria das pessoas são as pessoas que estão sujeitas e submetidas a risco cotidiano. São as pessoas que, como disse a Andrea, estão tendo que fazer escolhas por comer, né, e precisar sair de casa e se arriscar no trem, né, no ônibus, e se proteger em casa. Quer dizer, essas pessoas que precisam fazer essas escolhas, né? E aí, quer dizer, o que falta é política social, o que falta é ajuda econômica para as famílias. Isso é muito mais relevante nesse momento. Isso aí é muito mais importante, inclusive do ponto de vista da proteção integral da criança e do adolescente, que é a segurança alimentar. Quer dizer, que é ter o mínimo necessário para alimentar em casa. Né? E sabendo que a gente está nessa situação, né, que vocês todos sabem, de que o ensino híbrido, remoto, sei lá, o nome que a gente quer dar para ele está sendo feito em condições precárias. A gente já sabe disso. Ninguém tem a ilusão de que a hora que for possível e que a gente puder voltar, a gente vai ter muito trabalho para recuperar, para retomar. Tem muita coisa para fazer, entendeu? Mas agora nós temos que permanecer vivos e vivas, né? Para chegar lá, né? No momento de retomar, né? De se reencontrar nas escolas, de se abraçar, entendeu? De matar saudades. Enfim, então eu acho que nós precisamos sim qualificar o debate público, nós precisamos trabalhar com as evidências, né? Precisamos combater a superficialização do debate. Eu acho que esse tem que ser o nosso desafio, né? O desafio, inclusive, docente, né? Nosso, né? Que é de informar, de trabalhar com conhecimento. Esse é o nosso objeto de trabalho, o conhecimento. Entendeu? É isso que nos aproxima dos alunos. Não são os alunos os nossos objetos de conhecimento. O aluno não é o nosso objeto. Os alunos são as pessoas com quem a gente comunga o nosso objeto de trabalho, que é o conhecimento. E que a gente, inclusive, transforma neste trabalho. Quer dizer, dado que vocês sabem bem, é isso, né? O Paulo Freire e tantos outros já disseram. A gente não transmite conhecimento, a gente não é antena, o professor não é antena, aluno não é esponja, né? A gente transforma o conhecimento. Então, eu acho que nós precisamos e devemos, neste momento, especialmente, em que o debate público é rebaixado, desqualificado, frivolizado, elevar a qualidade desse debate. Elevar, né? E fortalecer as nossas relações de solidariedade, porque nós somos a maioria. Quer dizer, fortalecer as relações solidárias com as famílias dos nossos alunos. Quer dizer, as famílias dos nossos alunos têm que nos ver. Percebe? Nós precisamos reatar esses laços de confiança. Somos nós que educamos, que ensinamos, percebe? Os laços de confiança têm que estar bem estabelecidos entre nós. Porque é isso, esses movimentos reacionários, eles vão tentar minar esses laços de confiança. É a mesma estratégia da escola sem partido, gente. Né? O professor é um doutrinador, é uma figura nefasta, que fica ali tentando incutir ideias proibidas na cabeça. É a mesma coisa. Né? É você tentar minar as relações de confiança entre professores, estudantes e famílias. Né? Para você isolar os professores. Então, o discurso antissindical, ele tem a ver com isso, né? Com essa ideia de você vilificar os professores, né? Transformar em vilões. Então, nós precisamos reverter esse quadro, e a gente vai reverter esse quadro trabalhando com o que a gente sabe, que é o conhecimento, né? Então, eu acho que esse é meu recado. Legal, Fernando, muito bom. A gente vai chegando ao fim de mais uma live, mas antes a gente queria poder registrar, geralmente nas nossas lives sempre saem os números do dia de mortes por Covid, e a gente chegou, infelizmente, a uma marca de 4.249 mortes em 24 horas, e dentro desse cenário existem pessoas que querem reabrir as escolas, e que aparecem no chats e que tentam criar essa ideia de que as coisas estão normais, né?
tentar normalizar a barbárie. Então, essa triste marca que o Brasil chega hoje de 4.249 mortes, e é um escândalo reabrir as escolas nesse contexto. A gente vai chegando ao fim, eu gostaria de agradecer em nome do Simpro Guarulhos, de toda a diretoria, o Luiz Freitas, passar a palavra para que você faça sua despedida, suas considerações finais. Desde já, Luiz, agradecemos aí a sua participação nesta live no Simpro Guarulhos. Eu que agradeço o convite do Simpro Guarulhos. Achei que fizemos, acho que um debate bom, aprendi bastante, sempre primando por analisar a realidade e antes de tudo e acima também das questões que nós estamos falando, da preservação da vida. Então, assim, com esse número que você acabou de passar, que é um número que vem se repetindo, mais de 4.000 mortos, e a tendência desse descontrole é de aumentar, infelizmente, continuar nessa luta da defesa da vida e da defesa da escola, do conhecimento, e de que no momento em que pudermos voltar presencialmente nas escolas, eu acho que seremos os primeiros a defender isso, porque ninguém mais do que nós queremos estar nas escolas novamente. Ninguém mais do que nós tem o contato com a comunidade escolar e com os estudantes em geral, e sabemos da necessidade desse contato e da construção conjunta do conhecimento. Então, agradecer mais uma vez, virtualmente, como a gente pode fazer nesse momento, e continuar na luta. Eu acho que é isso. Obrigado. Legal, Luiz. O Simpro Guarulhos agradece a sua participação. Com certeza retornaremos às escolas e iremos lutar futuramente contra essa fábula do ensino híbrido, né? Porque vai chegar um momento que a gente vai falar que a escola é 100% presencial e essa elite vai dizer que o ensino tem que ser à distância, né? A gente sabe que essa farsa que eles tentam construir do ensino híbrido. Fernando, a gente também agradece a sua participação essa noite aqui na live Papo de Intervalo do Simpro Guarulhos. A gente passa a palavra para que você deixe suas considerações finais aí. Gente, quero agradecer, enfim, compartilhei aí vários textos, várias reflexões que fiz aí ao longo dos meses, que eu acho que podem ajudar também a entender também como é que eu também construí as minhas análises, né, sobre esses quadros. Peço que vocês acompanhem aí, né, a Rede Escola Pública Universidade, né, vou colocar aqui o site, www.repu.com.br. Acompanhe as nossas. Nós faremos semana que vem uma live, né, com algumas novidades aí de pesquisa que nós temos feito, então aguardem, porque acho que semana que vem vai ser uma semana em que nós precisaremos, de fato, elevar o nível do debate público, né? A coisa vai ficar muito rebaixada mesmo, mas nós estaremos aqui para fazer aquilo que nos cabe, que é trabalhar com conhecimento científico, validado, rigoroso, né? Que é o que se espera, né, da gente. Acho que é nossa responsabilidade social, nosso dever cívico, né? Fazer esse trabalho de qualificar o debate, né? É isso, né? Diante das tentativas de desqualificação, a gente precisa qualificar, né, o debate. Então, acho que esse espaço aqui serve para isso, e eu fico muito feliz, muito grato, muito honrado de participar. Boa noite, gente. Legal. Fernando, o Simpro Guarulhos agradece a sua participação e deixar já o convite para futuras lives. O Papo de Intervalo tem acontecido toda semana e é um espaço que busca informar, mas também trazer um pouco de formação aos professores e professoras do ensino privado, público e toda a militância aí da cidade de Guarulhos e de outras regiões. Agradecer a participação de todos que estiveram. Estamos com 24 pessoas ainda aí nos acompanhando firme e forte, mesmo depois da queda do Facebook. E eu passo a palavra para a Andréia aí, para que ela deixe essa mensagem final para todos nós.
Bom, gente, eu queria dizer assim, para a gente encerrar essa live que foi tão diferente, né? Foi tão bom o papo e foi tão diferente com essa coisa de cair no meio, a gente ficou meio sem rumo, né? Essa também uma forma meio belicosa das pessoas se manifestarem no chat que desconcerta um pouco a gente que está acostumado com uma outra forma de debate, né? Mas eu queria dizer que violência doméstica, insegurança alimentar, trabalho infantil, evasão escolar não são resultado da pandemia. O aprofundamento desses problemas é resultado da pandemia. Isso já existia no Brasil. Como já existia uma crise econômica, como já existia desemprego. Eu queria saber onde estavam as pessoas que hoje compõem o movimento Escolas Abertas diante dos problemas que afetavam as escolas há muito tempo. Por que eles não se posicionaram antes? Por que eles não puseram toda essa energia, toda essa organização em favor da batalha que nós estamos fazendo há tanto tempo? Então, eu estou dizendo isso apenas para concordar com o Luiz que nós vamos dizer não. Nós vamos seguir dizendo não. E nós vamos dizer não denunciando escola, orientando o professor, fazendo assembleia, tudo que a gente vem fazendo até aqui, nos somando, nos unindo com todo mundo que está do nosso lado. E também para concordar com o Fernando, quando ele diz que a gente precisa vencer essa superficialidade que está colocada, esse discurso clichê, essa coisa meio nonsense que parece que se reproduz e que a gente se vê obrigado, com todo o esforço que a gente faz para pensar os problemas profundamente, a rebater isso. Então, a gente vai seguir insistindo que não é tempo de reabrir as escolas, não é seguro, que nesse momento mais importante é preservar a vida e que nós vamos seguir discutindo educação, pensando as saídas, defendendo a educação como um direito essencial e não como um serviço essencial, que é o que a gente faz há não sei quanto tempo, Fernando, com a campanha, com as organizações do Repu, Luiz na militância histórica e a gente aqui no Simpro fazendo a nossa luta. Nós vamos seguir falando não. E nós vamos vencer esse discurso superficial. É isso. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Luiz. Foi muito boa a prosa. Acho que foi uma prosa assim, aquém, no calor da hora, mas foi muito bom para a gente. Eu agradeço demais a presença e disponibilidade de vocês e a gente vai junto. É isso. Legal, Andréia. Bacana. Nós tivemos uma excelente participação. Chegamos a 60 pessoas. E as pessoas que nos assistem agora, é importante, os professores e professoras no ensino privado de Guarulhos, sábado, dia 10/4, às 10 horas da manhã, nós teremos mais uma assembleia virtual da educação básica para debater a nossa campanha salarial de 2021, mas também para debater as questões sobre o retorno presencial das aulas. Estamos há um ano aí num processo de assembleia permanente, são mais de 25 assembleias que nós realizamos em um ano, seja na educação básica, no ensino superior, no SESI Senai. Aliás, tivemos assembleia hoje pela manhã no SESI Senai sobre a campanha salarial e sobre a questão da reforma do ensino médio, que a gente deixa a sugestão e o convite já para o Fernando e para o Luiz, porque a reforma do ensino médio, o BNCC bate as nossas portas aí, o SESI quer fazer testes da reforma do ensino médio já neste ano. E então, fica então o convite para todos os professores e professoras do ensino privado, Assembleia Virtual sábado, para decidir sobre as questões do retorno presencial e da nossa campanha salarial. Mais uma vez agradeço a participação do Luiz, do Fernando, a gente deixa as portas abertas das nossas lives e do sindicato para vocês. Eu gostaria também só de abrir um parênteses para falar sobre a campanha de solidariedade aos povos da aldeia indígena multiétnica Filhos dessa Terra. O Simpro Guarulhos tem acompanhado essa luta dos povos originais aqui em Guarulhos, na região do Cabuçu. Domingo aconteceu um incêndio criminoso
e nós estivemos durante essa semana para contribuir com uma campanha de solidariedade. Então, procure lá nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, sobre essa campanha, contribua com essa luta dos povos originais, que são mais uma população que está sendo atacada por essa onda conservadora, fundamentalista, e que está atingindo os povos indígenas, os professores, e que, através do fake news e de informações rasas, buscam deslegitimar as lutas sociais que estão aí há muito tempo. Então, a gente agradece a participação de todos e todas nesta mais uma noite do Papo de Intervalo, a live do Simpro Guarulhos. Agradecemos e até breve, pessoal. Simpro Guarulhos, Sindicato para Lutar. Até a próxima. Valeu.